Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoa a sua vida, você que está aí juntinho conosco, através desse canal de YouTube. E nessa oportunidade, estaremos trazendo mais um tema importantíssimo da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca das duas testemunhas. Quem são elas? Quando elas vão vir a este mundo? Há versículos bíblicos que comprovam isso. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu vou para o capítulo 11 e verso 3 do livro de Apocalipse. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Agora observe um detalhe, quem são elas? Que período que ela virá? E para quem elas virão? Quando eu olho dentro da Bíblia, eu deixo o verso 3 do capítulo 11 do livro de Apocalipse e vou, sabe para onde? Para o capítulo 24 e verso 5 do livro do profeta Isaías. Na verdade, eu vos digo que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, que transgride as leis, muda o estatuto e quebra a aliança eterna. Vejamos algo de suma importância. Quem é que vai quebrar a aliança eterna? Quem é que vai mudar os estatutos? Deus abençoa, em especial meu carinho e meu respeito a você, que ministra a palavra de Deus, principalmente na área escatológica. Hoje vamos falar acerca desse assunto, que até mesmo é um assunto polêmico, acerca das duas testemunhas e a importância dela neste mundo. Quando eu olho dentro da Bíblia, eu deixo o verso 5 do capítulo 24 do livro do profeta Isaías e vou para o capítulo 7 e verso 25 do livro do profeta Daniel. E cuidarão de mudar as leis e o tempo. Quem é que vai mudar a lei? O líder mundial, junto com o líder babilônico religioso. Agora o que me chama a minha atenção, quem é essas duas testemunhas? Devemos observar um detalhe muito importante. Essas duas testemunhas, elas vão vir no período da lei. Agora, quando falamos em lei, eu deixo esse versículo 25 do capítulo 7 do livro do profeta Daniel e vou para o capítulo 1 e verso 17 do Evangelho de São João. A lei foi dada por Moisés. Moisés, ele é um conhecedor da lei. Foi ele que implantou a lei. Quando falamos em lei, eu deixo o verso 17, capítulo 1 do Evangelho de São João, e vou para o capítulo 23 e verso 1 de São Mateus. Jesus estava com seus discípulos, porém, Jesus se deparou com um doutor da lei sentado na cadeira de Moisés. Olha só, bem sabemos que Moisés é conhecidíssimo. Mas por que falar de Moisés? Observe um detalhe muito importante. A Bíblia respalda algo de suma importância acerca dessas duas testemunhas. Quando eu vou para o livro de Apocalipse, eu deixo o verso 23 do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus e vou, olha só, para o capítulo 11 e verso 4 de Apocalipse. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Estas são as duas oliveiras, olha só, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Essa palavra Deus aqui está em letra maiúscula e não em letra minúscula. Aqui está falando de duas testemunhas
que estão diante, olha, são duas oliveiras que estão diante do Deus da terra. Agora observe o detalhe. Eu deixo esse verso 4, capítulo 11 de Apocalipse, e vou lá para Zacarias. Olha só. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 11. E quero finalizar o verso 14, que diz assim: falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à sua esquerda. E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. Agora olha só o verso 13 do capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. E ele me respondeu dizendo, não sabe o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Finalizando o verso 14 do capítulo 4 do livro do profeta Zacarias. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Agora eu volto lá para onde? Para o verso 4 do capítulo 11 de Apocalipse, que falando, esse Deus da terra, quem é ele? Jesus Cristo. Agora observa um detalhe muito importante. Eu deixo aqui o verso 14, o verso 13, o verso 12 e o verso 11 do capítulo 4 de Zacarias e vou lá para onde? Para o capítulo 17 e verso 1 de São Mateus. Preste bem atenção. Já vou achar aqui com vocês para nós entender, aí você já vai entender o porquê que eu estou trazendo isso aqui esta noite. Ó. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Olha o verso 2. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Olha o verso 3 do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha só, bem categórica esse versículo 3 do capítulo 17 do Evangelho de São Mateus. Já você vai entender o mistério deste estudo. O verso 4 do capítulo 17 de São Mateus, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, fazemos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Agora observe um detalhe muito importante. Por que a Bíblia está respaldando que Moisés e Elias apareceram? Devemos observar um detalhe muito importante. Existem 3 homens biblicamente que na lei eles morreram. Ou melhor, perdão, da lei, um dos 3, um morreu, mas o seu corpo não foi enterrado. Então quer dizer o quê? Se o corpo não foi enterrado, ele está em algum lugar. Quem é ele? Moisés. Moisés morreu. A Bíblia respalda, olha só, no Evangelho, no livro de Deuteronômio, capítulo 34 e verso 7, que assim está escrito, era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Não está dizendo que sepultou, morreu. E os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Agora observa o detalhe. Nesse verso 7, capítulo 34 de Deuteronômio, eu vou lá para o livro de Judas, olha só, para o livro de Judas, verso 9, que diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção, já vamos finalizar. Fique tranquilo, que já finalizamos. Que está escrito assim, ó. Mas o arcanjo Miguel,
quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, quando Moisés morreu, o seu corpo não foi sepultado. Isso mostra que na lei, um dos homens que a qual estão diante de Deus, outro homem que também não morreu, esse já não morreu, quem é ele? Elias. Capítulo 2, verso 1 de 2 Reis, Elias foi levado numa carruagem de fogo. Então isso mostra que Elias, o seu corpo não foi sepultado. Então mostra que esse homem está diante de Deus. Quem é ele? Moisés e Elias. Outro homem também importantíssimo aqui, enfatizar sobre ele. Eu vou para o livro de Gênesis, isso mesmo. No livro de Gênesis, capítulo 34, ou melhor, desculpa. No livro de Gênesis, capítulo 4, que diz assim, capítulo 5, ou melhor, do livro de Gênesis, e o verso 21, 22, 23 e 24, que assim está escrito. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Agora olha só, verso 24, capítulo 5 de Gênesis. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Viu? Esses três homens, a Bíblia é categórica de dizer que esses três homens não foram sepultados seus corpos. E se os seus corpos não foram sepultados, esses homens estão de corpo, alma e espírito, para você entender. Um corpo ressurreto, um corpo de glória. Agora eu não posso te explicar para você. Mas eles estão diante de Deus. Volto a repetir. A lei foi dada por Moisés. Quem é conhecedor da lei? Moisés. Quem é profeta? Moisés. Quem é profeta? Elias. Enoque não é profeta. Enoque é patriarca. E Enoque não fez Deus por seu intermédio sinais de prodígio. Não. Mas, porém, Elias e Moisés, a Bíblia é categórica em dizer que esses dois fez sinais extraordinários através do Deus Altíssimo, do Deus vivo, aos olhos de quem? Dos judeus e da sua linhagem. Então quer dizer o quê? O Enoque, ele é patriarca, não é profeta. Agora observa só o que respalda a Bíblia acerca desses dois profetas. E ela é categórica em dizer isso. Eu vou para o livro de Apocalipse novamente, no capítulo 11. E eu vou pegar aqui o versículo, presta bem atenção. Ó, vou pegar aqui o versículo 5 e o versículo 6 para vocês entenderem e para nós entender. Ó, e se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja. Olha só, estas têm poder para fechar o céu. Quem fez isso? Elias. Para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Moisés. Olha só. Agora, para finalizar, para nós aqui saber que é dois profetas, olha só.
Eu vou ler aqui o verso 10 do capítulo 11 de Apocalipse, mas o texto-chave é esse aqui, ó. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que habitam sobre a terra. Você vê que não está falando de patriarca, está falando de profeta. Quem são os dois maiores profetas bíblicos? Moisés e Elias. Quem fez esses sinais? Elias e Moisés. Moisés e Elias. Quem apareceu lá no verso 4 do capítulo 17 de São Mateus? Elias e Moisés. Então quer dizer o quê? A Bíblia é categórica, não tem suma de dúvida, que esses dois homens virão o que período? No período da liderança do líder mundial, unido com ele quem? O líder babilônico religioso, que a qual o mundo será totalmente contaminado por causa da idolatria. Para se cumprir, verso 5 do capítulo 24 do livro do profeta Isaías. Agora, como que vai ser? Para quem eles virão? Eles virá para mim, se eu ficar neste mundo? Ele virá para ti, se a igreja subir e você ficar, a igreja subir e eu ficar, virá para mim? Quando eles virão? Que Deus abençoe. Que Deus vos ilumine. Continua divulgando esses temas importantes. Só relembrando a todos vocês, eu estou com um pouquinho de dificuldade, quer dizer, de muita dificuldade de ler a Bíblia, tá? Às vezes eu me embaraço aqui, não é por questão de não saber, é por causa da minha visão. A minha visão não está nada bem, já faz anos. Louvado seja Deus, que eu quase tenho toda a Bíblia, ela na minha mente, na minha cabeça, tendo em vista que o difícil não é o capítulo, mas o versículo. E só o versículo tem 31.102 versículos. Então você vai ver aí, quase eu não usando a Bíblia, é por causa da minha visão. E às vezes quando eu vou em temas escatológicos, por causa de muitos versículos, de muitos estudos, às vezes vem em outros versículos, aí eu uso a Bíblia. E eu não estou conseguindo enxergar direito, que até esse clarão da luz aqui, a minha vista arde como fogo. E tendo em vista, não estou aqui para se lamentar. É caríssimo a consulta, o óculos, enfim, é muito caro. Passa aí de 2.000 e poucos reais é o custo de tudo isso daí. Então, louvado seja Deus, aí você vai ver essa questão, às vezes, por que ele não usa a Bíblia? Por que quando ele usa tal? Não, é só por causa da minha visão. Mas que Deus abençoe, que Deus vos ilumine, que você esteja conosco sempre nesses estudos e acompanhando esses estudos, que é muito importante, porque no próximo estudo eu quero adentrar aqui para jogar a duas testemunhas neste mundo, para saber se realmente o que vai ser deles futuramente. Como que o líder babilônico religioso vai agir em cima desses dois homens. É importante você acompanhar o nosso tema escatológico. Relembrando a todos vocês também que esse canal de YouTube, ela é da minha esposa chamada Mabel Batista Benavides, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus vos ilumine. E aguardamos mais uma preciosa atenção sua para o nosso estudo da Palavra de Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus Cristo.